Os preços da soja voltaram a recuar na Bolsa de Chicago nesta quarta-feira. Pois é, terminaram o pregão na Bolsa de Chicago com baixas de mais de 20 pontos, os contratos mais negociados, depois de terem iniciado o dia até testando algumas leves altas para dar início ali aos trabalhos. Para a gente entender o movimento que Chicago fez e, claro, como tudo isso impactou para o produtor brasileiro, como é que o mercado está reagindo aqui no Brasil, também diante das suas outras variáveis, vai estar conosco no fechamento de mercado desta quarta-feira, 14 de setembro, o Vlamir Brandalize, consultor de mercado da Brandalize Consulting. Vlamir, boa tarde para o senhor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Vamos lá. Que quarta-feira, hein, Vlamir? Eu achei que a gente ia fechar... Achei que hoje ia ser um dia mais positivo, o mercado inverteu o movimento e ainda intensificou essas altas, perdeu mais de 20 pontos. Fez sentido para o senhor esse movimento? Teve espaço para isso ou o mercado deu uma exageradinha? Olha, hoje, aparentemente, ele ficou mais negativo do que era esperado, né? Ele ficou mais agressivo na realização de lucros, né? Porque nós tivemos um começo de semana muito bom. A semana em si está sendo uma semana boa, na média da evolução do Chicago, né? Nós tivemos aí o primeiro dia da semana com mais de 70 pontos de alta. Sim. E agora ele está entregando parte desses ganhos aí, porque o mercado vai se acomodando em cima de alguns fatores, né? Um deles é a safra americana já na reta final, enchimento de grão final, maturação. Então, por lá já não tem muito para acontecer, para mudar. Tem perdas, sim, mas não são perdas astronômicas, são perdas normais de um período de clima irregular, ao mesmo tempo que começa a ganhar forças a situação da safra da América do Sul. E depois de uns 2, 3 anos de problemas no início do plantio, com as chuvas chegando tarde, chuvas escassas, nós estamos vendo aí que as chuvas estão chegando, já chegaram muito bem aqui no Paraná, chegaram no sul do Mato Grosso do Sul, chegando a São Paulo nessa semana também, devendo avançar. Previsão de chuvas também para o Mato Grosso nos próximos dias. Então, o ambiente climático ele dá sinais de que vai ter um plantio bem dentro do período ideal para a safra brasileira, como também está acontecendo no Paraguai, né? Plantio no Paraguai dentro da normalidade, plantando bem. E isso deixa o mercado internacional numa posição um pouco mais confortável, né? Porque ele olha, tem perdas americanas, mas ao mesmo tempo ele vê que essas perdas americanas vão ser compensadas com a safra da América do Sul. E paralelo a isso, nós temos o mercado financeiro aí, né, de ontem, de hoje, aí ele agindo negativamente frente às commodities, né? Porque há uma expectativa de que o Banco Central americano venha puxar mais os juros aí nos Estados Unidos de uma maneira mais agressiva, e isso também está trazendo os investidores para a liquidação de commodities, para a busca de ativos aí de menor risco. Então, nós temos aí condição de plantio, clima favorável para a safra que vem pela frente e mercado financeiro. 2 fatores aí que pesavam hoje negativamente. E aí o mercado acabou entregando mais do que deveria. Só que continuo vendo aquele nível que nós chegamos a 15 aí na terça-feira, ele aparentemente, para mim, continua sendo a resistência. Para que voltar esses 15, terá que ter fator bem importante novo. E continuo vendo que o suporte ele ainda não está no 14, nem no 14,5, que nem o mercado hoje ainda está acima de 14,5.
eu continuo vendo o suporte de fundo de poço na faixa de 13,5, porque com o avanço da safra brasileira, com o plantio, é provável que nós vamos ter ainda mais liquidação e nós vamos perder esses 14,5, vir aí mais perto dos 14, porque o ambiente internacional está de demanda limitada, demanda das compras, principalmente chinesas, da mão para a boca. O mercado global aponta que há dificuldade para conseguir boas ofertas de navios graneleiros para transportar, e aí não tem muita pressão, né? Dá para ver que os próprios prêmios caíram, né, Carlinhos? Então, aparentemente, o mercado ele está num momento aí de transição. Ele tentou ir acima no 15 e agora veio para perto do 14,5. É possível que vá para os 14 aí nos próximos dias ainda. Vlamir, a gente tem essa perspectiva de uma safra muito grande aqui no Brasil e essas condições de início de plantio bem melhores do que em anos anteriores. Isso já começou a ser precificado pelo mercado, ou isso a gente vê essa especulação ainda começando a acontecer por parte de Chicago? Como é que o senhor está avaliando esse início de safra 22-23 aqui no Brasil? Olha, o mercado está começando a dar mais forças, né? Ele ainda não precificou isso aí ainda, justamente porque ele existia aí até 2 semanas atrás aquela expectativa, né, que nós íamos continuar ainda na laninha, que as chuvas iam ser regulares, iam demorar para entrar, mas aparentemente isso não é o que está acontecendo, né? O clima está vindo com a normalidade, as chuvas no Paraná já chegaram em grandes volumes. Hoje que a gente vê pela manhã aí, a maioria aqui no interior do Paraná, os produtores estão reclamando agora do excesso de chuva, que não permite o avanço do plantio do que efetivamente da falta dela. Isso pesa, né? Então, o mercado internacional ele vai começar a olhar mais forte. É por isso que eu acredito que ainda pode ter mais pressão aí no lado negativo. Não vai ter uma debandada, uma queda gigantesca, não. Mas o mercado se acomodar aí talvez uns 50 centavos ou até mais de 50 centavos de dólar por bushel, com o avanço desse plantio, se tudo caminhar dentro da normalidade nas próximas 2, 3 semanas. Certo. E aí, nessas próximas 2, 3 semanas, tem a colheita americana começando também, né? Então, Sim. é Era isso que mais eu um queria ponto aí de entender. apelo, né? Justamente, era esse paralelo que eu queria fazer com o senhor. Enquanto a gente está aqui com boas perspectivas para iniciar o plantio, os americanos vão começar a colheita. Isso pode ser mais um fator de pressão, portanto, para as cotações em Chicago, mesmo com uma safra Bom, menor aí sendo estimada, né, Vlamir? sim. A safra menor já está absorvida pelo mercado. O mercado já Ótimo. sabe que é uma safra menor. Não há dúvida sobre isso, porque o clima não foi o ideal lá nos Estados Unidos, né? Então, o mercado já sabe disso. A grande questão é que quando começar a aparecer a pressão da oferta, os grandes volumes que vão chegar, grandes volumes no sentido de que é uma safra grande, né? 119 milhões de toneladas, ainda é uma safra grande. Também a safra do milho, a safra menor que o ano passado, também vai pressionar. Mas isso que conta, né? É o grão chegando, a colheita andando, isso que vai contabilizar. E essa é a questão principal aí da dificuldade de navios e o custo ainda da logística alto, que acaba limitando um pouco a pressão dos compradores, né? Os compradores vendo que há possibilidade de ter a safra na América do Sul em boas condições. E lembrando que a soja que é plantada agora, na metade de setembro, normalmente ela tem a colheita lá no final de dezembro, começo de janeiro, ela tem uma colheita cedo, então não existe aquele diferencial, aquele espaço vago entre o final da colheita americana, a comercialização americana que é concentrada em novembro e dezembro, e daí tinha aquele vazio de janeiro até fevereiro, quando era colheita na América do Sul. Nós estamos caminhando para ter colheita já no final de dezembro e em janeiro, que vai deixar o mercado sem o buraco, né? Sem o vazio, sem esse ponto aí que dava fôlego para o mercado. Então, é uma tranquilidade, é uma posição muito confortável para o comprador, né? Vlamir, antes da gente entender como é que fica a movimentação aqui no Brasil, eu queria entender do senhor como é que fica justamente esse comportamento do comprador e como é que o senhor está avaliando a demanda nesse momento. No último relatório do USDA, na segunda-feira, também houve uma revisão
da estimativa do Departamento Americano para as importações de soja pelos chineses, né? O número veio de 98 para 97 milhões de toneladas. E esse é sempre um número meio místico, né, Wlamir? O USDA estima alguma coisa, mas vem sempre alguma coisa a mais, enfim. Como é que o senhor entendeu essa redução? Queria saber se o senhor concorda com isso e como é que o senhor está avaliando a demanda chinesa nesse momento. Olha, os USDA desse ponto ele acabou olhando mais para o umbigo deles, né? Porque eles viram que a safra deles é menor e eles vão ter um estoque muito baixo, então eles não têm muito para exportar, né? Então eles olharam para dentro da casa deles ou dentro da porteira deles. E na realidade a China continua, né? A demanda na China de alimentos ela está aquecida mesmo com os fechamentos, lockdown por lá. O consumo de alimentos está aquecido, o setor do suíno, frango, ovos, todos eles estão ativos e em forte crescimento, então não acho que vai ter essa redução de importação da China. A China está numa fase de acomodação, de negociações e de compras um pouco mais escalonadas, mas eu acho que quando eles conseguirem ter uma condição melhor de logística, principalmente de portos mais rápidos e de maior disponibilidade de navios, eles vão comprar, eles vão voltar a comprar forte e levar mais. Eu continuo vendo que a China, essa nova temporada, ela vai bater 100 milhões de toneladas de importação, e não as 97 que está apontando o USDA, porque o USDA, eu acho que eles foram mais para dentro deles do que para o mercado global efetivo. Eles não estão vendo que a China continua comendo, né, e crescendo, né? Então, isso que é o que importa, né? Se eles estão consumindo mais e estão mantendo estoques altos, que uma das estratégias da China é continuar mantendo estoques altos para ter controle da oferta interna e não ter pressão sobre a inflação local, eles provavelmente, assim que o mercado se acomodar em patamares menores, eu acho que eles voltam, quando o mercado cai abaixo de 14, por exemplo, provavelmente eles vêm comprar forte aí nessas posições, que são posições vantajosas para eles, com prêmios agora abaixo de 200 pontos, eles comprariam uma soja abaixo de 16 dólares o bushel aí na origem, que é uma soja que dá margem de esmagamento positivo para a indústria. Então, quando o mercado vai lá 16,5, 17 dólares entre prêmio e Chicago, eles tiram um pé do acelerador na compra. Quando o mercado vê prêmio e Chicago na faixa de 16, na origem, automaticamente é momento de comprar, porque dá margem e aí volta a recompor estoques. Essa é a política chinesa e vai continuar. Eles vão continuar comprando forte, não acho que vão mudar essa rotina deles aí de trabalhar sempre comprando volumes grandes e estoques grandes. Inclusive aproveitaram o estímulo que foi dado pelo governo argentino ao produtor de soja recentemente, né, Wlamir? Com o tal dólar soja, que vale até 30 de setembro por lá, e me parece que foram fazer algumas compras no mercado argentino também, aproveitando essa liquidação que o produtor da Argentina está fazendo nesses últimos dias, vendendo soja como nunca vendeu, né, Wlamir? Feira, né? Final de feira na Argentina. Eles estão aproveitando porque é a oportunidade dali, né? Então, é uma origem mais barata que a nossa, né? Está saindo um pouco mais em conta. Apesar da soja da Argentina ter 4% menos proteína que a nossa, 4, 5% a menos, o chinês geralmente não gosta disso, né? Eles gostam mais da nossa mesmo. Mas é momento. Esse é o momento aí, até dos acordos comerciais que a China tem com a Argentina, de estimular um pouco aí o governo, porque o governo da Argentina tem dívidas aí vencendo esse mês, e tem parte das dívidas com a própria China, então precisa dar liquidez aí à soja da Argentina para o governo ter esses dólares aí para pagar o FMI, pagar dívidas aí com os próprios chineses. Então, faz parte do jogo, mas os volumes aí que vamos pensar aí que talvez 3 milhões, 4 milhões de toneladas gire aí nesse período aí desse dólar soja, mas não, isso é momentâneo, né? Isso aí passou o período aí, entra em setembro, já não vai ter mais efeito, não. Sim. Wlamir, como é que todo esse cenário está chegando aqui para o produtor brasileiro? Aí eu queria entender do senhor esses dois momentos, né? De um lado, o restante da safra velha e as vendas para a safra nova, que me parece que estão um pouco atrasadas em relação ao que deveria estar, em relação à média de comercialização dos últimos anos. É mais ou menos por aí, realmente?
Ainda tem bastante soja. O que a gente vê aí que cada semana que passa aí há ajustes na safra que foi colhida. A própria Biov, né, ajustou para cima, se eu não estou enganado, parece que foi para 126,9 Isso milhões de mesmo. toneladas. A Conab também com ajuste para cima. As empresas privadas e as empresas trading também ajustando para cima. E eu acho que a realidade da safra, em função dos armazéns ainda estar com muita soja, é que ela foi uma safra maior, né? Então as pesquisas, os levantamentos realizados aí durante o período de colheita acabaram sendo um pouco mais tímidos. E agora a realidade é que a safra foi um pouco maior e tem muito para ser comercializado ainda parado aí nos armazéns. E a safra nova, o grande obstáculo dos negócios é que nós vimos de cotações muito altas, o mercado esse ano chegou a rodar até na faixa de R$ 200, produtores vendendo a 190, dos mais de 210 no melhor momento nos portos. Ou seja, nós chegamos ao pico da história das cotações em reais, e as cotações do futuro, elas são cotações dentro de uma realidade diferente do que estava esse ano, né? Os prêmios do ano que vem já são de 30 a 40 positivos, e não 270, que nem estava o prêmio até 2 semanas, hoje está menos de 200, e ainda assim está muito acima do ano que vem, né? A safra futura em Chicago, se olhar as posições, a variação não é tão grande, então não há uma valorização da soja do futuro, e a soja do futuro aparentemente até está um pouco mais barata que a do presente lá em Chicago. Isso faz com que o que está dando nos portos, enquanto deu nos portos acima de 190, que estava dando hoje, ainda dava essa condição, Sim. Safra nova está dando 170, 175, 178. Nos bons momentos deu 185. Agora está abaixo de 175. Então, você vai jogar para o produtor, esse número para o produtor, conforme a região do Brasil, já está abaixo de 150, por exemplo, nas regiões mais distantes aí do Mato Grosso. E aí o produtor, não, mas se eu vendia 170, 180, não vou vender a 150 ou 160, no caso que é a soja aqui no sul, por exemplo, da safra nova. Então, essa é a transição, né? O produtor ainda aceitar que o mercado mudou, que nós vamos para uma safra recorde e a cotação média do ano que vem vai ser inferior à média desse ano. Então, essa é a realidade. E o produtor, como está, em geral, mais capitalizado que a média histórica, Sim. ele não precisa vender imediatamente. Então, ele está carregando as vendas para o futuro, esperando que aconteça alguma novidade que possa lhe dar vantagem de vender melhor. E isso também ocorre com essa soja da safra velha. Ele viu que as cotações já acomodaram. Hoje, muito produtor nos apontou aí que estava tentando vender soja aí nessa semana agora, com patamares aí melhores, porque o mercado de Chicago melhorou, o dólar estava um pouco melhor, então teria condição de fazer posições melhores. E não conseguiram, porque o prêmio vinha caindo, e que o pessoal não viu, caiu bastante, e aí muitas posições que o produtor esperava vender a 180, teve um momento aí no mercado de ontem, que o comprador deu 178, e o produtor, não, então a 180 não vai dar, 180 não, e daí não conseguiu, e hoje, no mesmo local, o pessoal já diz, 175 ou talvez menos. Sim. Então, é essa. E daí o produtor vendo isso, não, então eu vou esperar. E tem aquele produtor que, além de não estar muito preocupado com vender, ele quer vender só a partir de janeiro em função do ano fiscal, né, por causa dos impostos. Jogar o faturamento para 2023, sabendo que 2023 a margem de lucratividade vai ser menor, então é preferível fazer faturamento 2023, porque vai ter o custo mais elevado e automaticamente o carregamento de impostos menor. Esse ano, por exemplo, se ele exercer a venda agora, ele vai ter que capitalizar esse recurso e automaticamente, como na safra que ele vai contabilizar, a safra passada era custo mais baixo, acabando pagando mais impostos. Então, tem uma fatia dos produtores que já diz, eu vou deixar para vender em janeiro. Então, Sim. Tem esse que ele está esperando o momento e o momento vai passando e não chegou, e aquele que não quer nem saber do momento, ele quer vender lá no ano que vem por causa da questão fiscal. Agora, Vlamir, isso pode ser uma complicação para os preços quando a gente começar
a chegar mais perto da safra, esse volume que pode ser maior talvez na hora da colheita, ainda a ser comercializado, pode ser um fator que pode vir a limitar possíveis altas ou até mesmo pressionar as cotações, ou justamente porque a gente tem uma safra menor vinda dos Estados Unidos, já vai ter passado a pressão da safra americana e uma demanda que ainda me parece bastante consistente, as coisas vão se equilibrar e a pressão não vai ser tão grande? Olha, um pouco de pressão certamente vai ter, porque muita gente vai precisar vender na boca da colheita, né? Porque nós estamos com a comercialização atrasada da safra nova e tem essa soja que vai passar aí para ser vendida no começo do ano que vem. Então, isso vai acontecer, um pouco de pressão. Mas eu não acredito numa pressão tão grande de fazer as cotações despencarem muito, porque mesmo com ano de custos maiores que nós temos nessa safra, em geral o produtor continua capitalizado. Então, se ele vê que a cotação cair muito, ele para de vender. E parando de vender, ele cria um suporte importante, porque certamente a partir do final de fevereiro, começo de março, as necessidades dos chineses, do mercado importador, cresce muito, e é o momento que a logística coloca os navios aqui na costa brasileira para carregar soja. Certo. Então, vai ter logística, vai ter navio e vai ter comprador. E se o vendedor não quiser vender, e como a comercialização está lenta e atrasada, se não tiver um apoio de Chicago, provavelmente nós teremos que ter uma recuperação dos prêmios, senão não tem venda. O produtor ele está muito tranquilo, ele está bem consciente de que se ele não seguir fazendo movimentos de rebanho, ou seja, correr para vender todo mundo ao mesmo tempo, se ele fizesse isso, ele derrubaria mais as cotações. Ele também sabe que ele fazendo o efeito de rebanho e todo mundo segurando, que é o que às vezes acontece, ele consegue melhorar as cotações. Então, o efeito de rebanho para o produtor é quando todo mundo segura, que o mercado acaba dando uma melhorada e não cai mais. E o fator rebanho na corrida de venda eu acho que não vai acontecer, porque, em geral, o produtor está bem capitalizado, mesmo no sul, onde que tivemos a seca esse ano, a maioria dos produtores não estão endividados, aí, em situação de dificuldade para pagar suas dívidas. Então, eles teve aqui no caso do Paraná, teve uma boa safrinha, outros estão com uma boa safra de trigo, e muita gente com produto aí parado para ser negociado, ou seja, não tem aquela necessidade de corrida de venda, o efeito manada de todo mundo sair para vender e pressionar o mercado. Tem pressão sim, mas não acredito num efeito muito grande não, mesmo com a safra grande chegando. Chegou a safra grande, vende um pouco no começo e depois eles vão esperar. Eu acho que é por aí que vai andar. Vlamir, como é que, paralelamente a tudo isso, tem caminhado o mercado de óleo e de farelo no país? Porque me parece que o mercado de óleo tem sentido um pouco mais nessas últimas semanas. As margens das processadoras me parecem um pouco comprometidas, não? Temos o problema do óleo, porque o óleo subiu muito ao consumidor e quando ele foi lá para cima de 10, 12, 13, 14 reais, ele despencou a demanda, né? O consumidor sumiu das gôndolas aí do óleo, aquela velha batata frita, o uso do óleo para frituras, tudo despencou. Praticamente Sim. O pessoal começou a comer batata cozida, batata assada, que puxa a demanda. Aquela maionese de usar bastante óleo também caiu a demanda. E isso o mercado sentiu, né? O pessoal que vende para o consumo humano sentiu bastante aí, certo. Desde julho para cá. E o setor do biodiesel também está sentindo um pouco, porque ainda não retomou aquela demanda forte aí do diesel efetivamente para a nossa economia. Então nós temos aí uma demanda limitada no biodiesel e uma forte queda da demanda para consumo humano. Por isso que o óleo ele acabou limitando as cotações aí, e a gente vê que a indústria está tendo que vender aí com valor até abaixo do que é o custo dela, e na faixa de R$6.000 a tonelada, enquanto que deveria estar vendendo acima de 7, né? E isso refletiu para a indústria também, a margem está apertada.
O farelo interno também, as indústrias de ração também estão conseguindo administrar bem as compras, né? Porque elas sofreram muito no final do ano passado e no começo desse ano, pagando até R$ 3.000 a tonelada. E agora, o que eu vejo aí do pessoal do setor da ração, que eles têm colocado limitação aí, diz, ó, farelo de 2.500, 2.550 compra, abaixo disso compra, acima de 2.600 para a compra. E aí a indústria fica numa situação complicada, né? Porque a indústria ela tem na demanda interna um volume grande, maior do que a exportação. Então, por isso que nós estamos vendo aí os primeiros meses, até agora no final de agosto, as vendas de farelo e óleo na exportação foram muito maiores que então, recorde histórico, ambas, né? Justamente porque a demanda interna é reprimida e o setor industrial acaba ficando obrigado a vender na exportação. E só não está numa situação mais apertada a indústria nacional em função de que a Argentina vinha reprimida e não vinha vendendo farelo, óleo, em Certo. função do que o governo argentino aumentou as retenções do óleo e do farelo de 31 para 33 e acabou dando uma segurada no movimento da Argentina. A Argentina, que é o maior exportador mundial de farelo, ela até agora ela perdeu para nós, ela está exportando menos que nós e ela vai ter que evoluir muito aí, senão vai fechar o ano aí com números menores que a média histórica deles ali. Então, e a gente acabou buscando um espaço aí nesse mercado global do farelo que a Argentina acabou perdendo. Então, se não fosse as exportações, a situação da indústria brasileira também estaria mais apertada, né? Porque o produtor tem conseguido negociar bem, a indústria, por sua vez, ela tem que pagar os valores que o mercado gira do grão e ela não tem conseguido fazer o valor que ela precisaria para o farelo e para o óleo, tanto no externo, que é a demanda interna de ambos, e como no mercado externo teve momentos bons aí de farelo ter disparado, puxado o farelo, Sim, com apoio às vezes do trigo também, que teve momentos muito fortes, sim. e da falta da Argentina, aí eles conseguiram colocar mais, né? Dá para ver que o acumulado das exportações de farelo e de óleo estão muito fortes esse ano, e provavelmente vai ser recorde histórico de exportação de ambos, né? Enquanto nós temos uma safra menor, mas farelo e óleo provavelmente vão bater recorde de exportação. E Vlamir, essa movimentação toda da comercialização da soja na Argentina pode tirar um pouco do nosso espaço no mercado internacional, com parte dessas vendas se direcionando para as indústrias esmagadoras e aumentando a oferta de farelo e óleo, apesar dessas retenções que passaram a ter o mesmo valor da soja em grão? Olha, um pouco sim, mas não acredito num movimento muito grande aí que Certo. venha penalizar a gente aí, porque o grande volume da exportação do farelo e óleo, ele geralmente ele vai até agosto, setembro, no máximo o começo de outubro, porque depois, normalmente, a demanda de farelo interno que continua e de óleo no Brasil, ele provocava em outros anos até aquele descasamento do grão, né? Pagando mais o grão interno do que a exportação, por causa da demanda de farelo e óleo local. Esse ano eu não acredito que nem isso aconteça, né? Porque nós estamos aí com muito grão para comercializar. A exportação foi muito boa até agora, então a tendência é uma calmaria. Por isso que eu acho que a Argentina não deve atrapalhar muito, porque nós não temos também uma necessidade de seguir exportando aí no ritmo que nós viemos até agora, tanto farelo como óleo, né? Então não há uma necessidade. E é normal que nos últimos 3 meses do ano a demanda interna, tanto de farelo como de óleo, ela cresce, né? Agora nós estamos entrando na fase da produção da ração e dos animais que vão ser consumidos no final do ano, tipo o peru. Peru é um alimento aí que a gente usa no Natal, né? E a produção dele é agora em diante. Então, é um setor que já vai puxar a demanda de ração. Tem o setor do suíno, as carnes nobres de suíno, todas demandadas no Ano Novo, Natal, nas festas de fim de ano. Também a produção cresce muito nessa restante de ano, nessa parte aí, a partir de setembro em diante. Então, a demanda normalmente melhora. Então, eu acho que nós vamos ter movimento maior de vendas internas de farelo e óleo, e isso acaba não sendo afetado aí pela Argentina, né, que está voltando ao mercado. A Argentina, na realidade, está voltando
Mas não sei se os produtores vão continuar. E a partir como eu falei antes de setembro, mas é o começo de outubro, se o governo não mantiver o dólar aí nos 200 pesos, se voltar a pagar 120, 130, 140 pesos por dólar, eles param de vender e vão esperar para o ano que vem. E essa é a indicação que os argentinos estão fazendo. É interessante a gente observar toda essa movimentação da Argentina, que estava com a sua comercialização completamente parada, né, Vlamir? Antes da chegada desse estímulo do governo, a gente estava com isso completamente parado. E agora as associações de classe estão, inclusive, pedindo uma extensão desse dólar soja, pelo menos até 31 de dezembro. O senhor acha que isso pode acontecer, dados os bons resultados que a gente já viu até agora para o governo argentino, que precisa fazer dinheiro, né, Vlamir? Ele precisa fazer dinheiro, né? Só que ele está pagando acima do valor do câmbio oficial, né? Então, Exato. ele acaba pagando caro por isso, né? Porque ele está pagando paralelo para o produtor e depois a parte de importações e o processo do outro lado, né? Ele está trazendo o dólar da soja, mas depois ele vai ter que dar a brecha para os importadores pagarem no câmbio oficial, que é um câmbio mais barato. Então, não sei se o governo vai conseguir fazer isso aí até o final do ano. O produtor, certamente, agora ele tem faca e queijo na mão, né? Porque ele conseguiu essa movimentação desse mês, de agora em diante que ele aprendeu a brincar nesse estilo de vender no paralelo e comprar os insumos no oficial, certamente ele vai querer continuar, né? Então, ele vai querer comprar os defensivos, fertilizantes aí no câmbio oficial, 120, 140 pesos por dólar, e vai querer vender a soja a 200. Então, é isso que eu acho que ele vai continuar lá. E a força dos produtores da Argentina é grande, né? Então, dá para ver que eles ficaram muito tempo sem vender nada. Então, eu acho que vai seguir essa política. Eu não sei como é que o governo vai aguentar, né? O governo argentino está numa situação complicada e precisa de dólares para pagar as contas. Mas eu acho que o produtor tem mais força do que o governo lá. É isso, né, Vlamir? A gente vai acompanhar, vai monitorar principalmente esse início da safra brasileira. Agradeço pelo senhor estar conosco nessa tarde de quarta-feira para a gente entender esse movimento e principalmente dar uma direção aí para os produtores brasileiros. Sempre bom ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada, Vlamir. É isso aí, Carlinha. Obrigado pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço para o senhor. Bom restinho de quarta. Até mais. Até mais, Vlamir. Senhoras e senhores, Vlamir Brandalize, nosso mestre e mentor, eu sempre falo isso, né, Vlamir, meu mestre e mentor, trazendo essas informações, portanto, trazendo essa perspectiva para a comercialização da safra brasileira, que traz essas peculiaridades, né? Essa diferença entre a soja disponível e a safra nova, ela também ajuda, né, entre outros fatores, a deixar o produtor mais reticente na hora de avançar com as cotações. O Vlamir não vê ainda um fundo do poço nos 14, está falando de uma resistência, um suporte ali na casa de 13,5. A gente vai ver o plantio da soja evoluir no Brasil ao passo em que a colheita americana acontece, e isso tudo pode trazer um pouco mais de pressão para o mercado. Tem a realização de lucros movimentada pelo financeiro, então a gente tem ali um mercado que está realmente buscando definir seu caminho, mas que tem essa pressão, então, mais clara, né, como acabou de analisar aqui para nós o Vlamir Brandalize. Vamos checar como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago nessa quarta-feira. A gente começa com os números da soja, que perderam mais de 20 pontos. O novembro voltou, portanto, aos 14 dólares e 55 centes por bushel, 23 pontos mais 75 de baixa. O janeiro, 14,61, perdendo 23 pontos. O março, 14,61 também, para fechar com 22 pontos de queda. O maio, 14,61 também, com 21 pontos e meio de recuo. No milho, nós temos baixas também, que variaram de 8 pontos e 75 a 10 pontos e meio. O dezembro fechou o dia com 6 dólares e 82 centes por bushel. O março, 6 dólares e 87. O maio, 6 dólares e 88. O julho, 6 dólares e 83 centes por bushel nessa quarta-feira, 14 de setembro. Para concluir, o mercado do trigo, que fechou aí na contramão da soja e do milho, subindo entre 10 pontos e 25 a 11 pontos mais 75, com o dezembro a 8 dólares e 72 centes por bushel, março 8 dólares e 88, o maio 8 dólares e 97, o julho
$8,90 no fechamento desta quarta. Mercado futuro norte-americano, portanto, para você, e o entendimento do que vamos poder enfrentar para o mercado brasileiro aí nessas próximas semanas, nesses próximos meses, com o nosso plantio começando e como o Wlamir também frisou durante a sua entrevista, começando com perspectivas muito melhores do que alguns anos, né? Os 2 últimos anos foram anos difíceis para o produtor de grãos aqui no Brasil em função das adversidades climáticas, e o ambiente é muito mais favorável para esse início de safra em comparação com as anteriores. Então vale a pena a gente fazer tudo que está ao nosso alcance para ter uma bela safra e entender como é que o mercado vai ainda reagir a tudo isso. A gente fica por aqui com esse boletim Notícias Agrícolas 25 anos ao lado do produtor rural. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.